Então, vamos imaginar aí Irã, né, com apoio de Rússia e China, ou seja, todo um cenário montado do norte para acontecer se encaixa perfeitamente em Gog e Magog. Se você quer descobrir o que está por trás do que as pessoas falam que é teoria da conspiração, no primeiro comentário aqui embaixo, a gente está deixando uma surpresa para você. Tem um e-book, é só você clicar. Lá vai abrir seus olhos. Sim, perfeito. Ô, Rabino, a gente estava comentando sobre Gog e Magog, e eu ia até fazer uma pergunta lá atrás, que a gente até comentou um pouco mais. Essa guerra de Irã, diretamente com Israel, ela já, assim, ela se mantém, né, mas saiu do foco da mídia, né? Ela tem falado aqui, mas é pouco. Isso pode indicar um cenário de Gog e Magog? Por conta de uma Sim, proximidade de Irã com a Rússia e a Rússia entrar nessa guerra? Só acredito que isso possa acontecer e possa ser iminente essa guerra de Gog e Magog? então, a questão é essa. As coisas, elas se repetem, né? Eu gosto de trazer a explicação da pedrinha no espelho d'água, sabe? Quando você pega a pedrinha, você joga a pedrinha, ela quica no espelho d'água até que ela afunda. Perfeito. Então, quando a gente olha para o cenário profético, algumas coisas elas se repetem no decorrer da história, Sim. como foi com a destruição do templo. O primeiro templo de Salomão foi destruído no dia 9 do mês hebraico Av. Aí, quando chega o segundo templo, ele também foi destruído pelos romanos no dia 9 de Av. Então, você com uma pedrinha pulando e quicando no mesmo, ou seja, o mesmo evento em tempos diferentes. Sim. Então, quando a gente olha a Rússia, a gente olha Irã, países muçulmanos se reunindo para atacar Israel, isso já aconteceu antes, está na eminência de acontecer agora, nós já estamos vendo alguns conflitos. Porém, isso não significa que agora é a totalidade, é o fim da história, entende? Porque Sim. o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: então vamos imaginar aí Irã, né, com apoio de Rússia e China, ou seja, todo um cenário montado do norte para acontecer se encaixa perfeitamente em Gog e Magog. Tá? Aí não acontece. Um exemplo, não acontece. Ué, o que aconteceu? Mas não estava, não era tudo certinho? Isso não significa que no futuro aí vai acontecer. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Vai acontecer de novo. Vamos Perfeito. supor que nesse momento, efetivamente, Israel tivesse em guerra com o Irã e China apoiando, Rússia. Aí, o que a gente tem ainda? Isso não pode ser Gog e Magog, porque o antimachia não surgiu ainda para trazer paz. Perfeito. Compreende o que eu estou dizendo? Com certeza. Porque a gente precisa de um cenário catastrófico, de um cenário do caos, para que alguém traga paz, porque senão paz não tem sentido. O mundo desejar por paz é porque o mundo está vivendo um momento insuportável, em que o desejo aflora, a alma, a angústia da paz, a busca da paz. Pelo amor de Deus, ninguém vai trazer paz para o mundo. A gente vai ser destruído, a gente vai se destruir. Aí entra aquela pessoa no cenário mundial consertando tudo. Eu quero, é um cenário hipotético, mas vamos lá. Imagina a Rússia, a Irã e tudo isso, mostrando para a gente que é um quadro de Gog e Magog, e de repente vem a paz. Ou o Irã ele é vencido, isso não significa que o Irã amanhã não vai se levantar de novo. Entende o que eu estou dizendo? Perfeito. Então, até que aconteça aquele fato final, a profecia ela pode se repetir num aspecto como um reflexo, até que aconteça o evento final, que é o foco da profecia. Né? Esse é o exemplo que eu estou querendo dar sobre o templo, lá, a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, depois que o anjo falou com o profeta Daniel. Pô, isso aconteceu na época dos Macabeus. Na realidade, veio Nabucodonosor e destruiu o templo. Depois veio a época dos Macabeus. Antíoco Epifânio profanou o templo, botou uma estátua de Zeus lá, sacrificou porcos no altar, abominação desoladora. Passa o tempo, vem o período romano, depois de Yeshua, ali, anos 70, Roma destrói o templo, põe uma estátua de Júpiter no altar de Jerusalém. Olha aí, de novo o mesmo evento. Exatamente. Agora a gente tem uma profecia para o final, que vai acontecer a mesma coisa. Então, Daniel está falando de quem? O anjo Gabriel falando com Daniel está falando de quem? Era dos Macabeus? Era de Antíoco Epifânio? Não, era de Adriano, general Adriano, ou general Tito, que destruiu o templo e depois colocou uma estátua de Zeus lá? Ou ele está falando do anticristo? Você entende o que eu estou dizendo? É como se a profecia tivesse quicando na água. Ó. Aham. Aconteceu aqui, mas há algo
ou seja, a totalidade dessa profecia vai acontecer no final. Porque atrelado a ela existe juízo, existe ressurreição, e isso ainda não aconteceu. Entendi. Eu não posso dizer que a profecia apontava para os macabeus, porque não aconteceu ressurreição dos mortos. Não houve julgamento de nações. Também não posso falar que foi no período romano, porque não aconteceu ressurreição dos mortos, não aconteceu o julgamento das nações. Isso está mostrando o final, entende? Então é por isso que nós podemos ter a tranquilidade de entender o seguinte: para aqueles que defendem apenas uma visão historicista, né, ou alegórica, eles estão equivocados, isso é a minha opinião, estão equivocados, um equívoco da visão, dessa interpretação, porque não aconteceu ressurreição dos mortos no passado e nem juízo de nações. Isso ainda vai acontecer. E se ainda vai acontecer, é porque a profecia ela aponta para o final, entende?